Olá pessoal, eu sou o Guto Alves e estamos aqui em mais um episódio de O Microfone é Seu, aqui onde a sua história tem voz. Hoje, o microfone é de um artista que respira arte desde o berço. O nome dele ecoa no batuque, no palco, na tela, o multiartista Miguel Pretinho. Boa tarde, Boa Miguel. tarde. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast O Microfone é Seu. E estamos aqui, né, com essa honra desse multiartista aí, né, que queremos saber já quem que é o Miguel Pretinho. E vamos começar com a seguinte pergunta, né? Música desde o berço. Poucos podem dizer que nasceram com um pandeiro nas mãos. Mas conta pra gente, como que foi esse início musical, né? Eu usei aqui a questão do pandeiro, mas vejo você muito na percussão. Me conta que, inclusive, até se faz parte. Conta pra gente um pouco sobre esse seu início na música. Boa tarde. Na verdade, o pandeiro ele faz parte da minha história, né? O, segundo minha mãe e meus familiares, o meu pai, quando eu nasci, né? Ele comprou um pandeiro para mim, Uhum. e me presenteou quando eu fiz um ano de idade. E dali pra cá, eu nunca larguei, nunca abandonei o pandeiro, nunca mesmo. Aonde eu ia, o pandeiro tava ali comigo ali. Era gigante, né? Que na época, aqueles pandeiros gigantes de escola de samba, e eu quase nem conseguia segurar ele, mas segundo meus familiares, aonde eu tava, o pandeiro tava ali comigo. Então, quando eu falo que Ou seja, literalmente nasceu músico. isso aí, Hum. nasci com o propósito de viver a música, né? De viver a arte. E eu consegui dar Sim, sim. seguimento a isso, né? E, nós temos também a informação de que você já foi o rosto em muitos grupos, né? Mas o coração era seu. Me conta um pouquinho das passagens dos grupos por onde você passou. Como é que foi o seu início nesses grupos? Como é que você. Conta um pouquinho dessa. Né, você nos contou da sua história, do seu, né, é, do, do- da sua história desde quando você ganhou esse primeiro pandeiro, mas conta pra gente agora como é que foi a sua passagem, o seu crescimento, até você entrar no seu primeiro grupo, o grupo musical. Conta um pouquinho pra gente qual foi o primeiro grupo que você participou. Conta um pouco dessas experiências pra gente. O primeiro grupo que eu participei, eu tinha 10 anos de idade. Foi um grupo de amigos e familiares, né? Família, tinha a família, meus primos. E a gente criou esse grupo e começamos a tocar nos aniversários, né? Nossa, de família, assim, né? Então foi um grupo entre família. E eu ali, tocando o meu pandeirinho. E com isso a gente foi conseguindo um espaço, tocando em bares e tal. Depois eu fui para um grupo mais de expressão, consegui ir para o grupo Tamo Junto, mas aí já foi um pouquinho mais para frente, já tinha uma idadezinha mais para frente. E, e não parei mais, né? Mas o instrumento de fato que eu tocava nesses grupos, né, de início de pagode, era o pandeiro, né? Eu sempre toquei o pandeiro dos grupos. E o meu primeiro grupo mesmo, né, dentro da sua pergunta, foi o grupo Tamo Junto, que abriu os caminhos mesmo para mim no mercado da música. Certo. E a transição entre gêneros, para você sempre foi, porque você toca também em outros gêneros, né? Sim, Você não sim. toca, né, só no pagode, como é que foi essa transição de um gênero para o outro? Na verdade, eu sempre tive, dentro de casa, né, eu sempre escutei de tudo, né? Porque na casa, só me permite contar essa historinha Sim. rápida, na casa da minha mãe, os familiares da minha mãe, né, dos meus avós lá, a gente ouvia muito MPB e sertanejo.
lá em casa, minha mãe ouvia muito pagode e samba. Já na casa dos meus pais, era forró, pop rock, era aquele rock do passado, né? Sim. E então eu consegui passear dentro desses gêneros desde muito, muito cedo, ouvindo músicas e músicas e músicas, né? Sempre foi muito Sempre eclético, muito né? eclético. Então eu acabava que eu ia estudar, mesmo pequeno, mesmo tendo só o pandeiro, mas eu estudava outros ritmos, ouvindo, né? E com o tempo foi se passando, eu falei, poxa, eu acho que dá para mim seguir em outros gêneros musicais tocando também, né? E isso consegui fazer através desse conhecimento musical que eu tive dentro de casa, Sim. né? Dentro da família. E mesmo tendo esse conhecimento, como você mesmo está falando, teve algum gênero que foi muito desafiador para você, que você achou sim, que realmente te desafiou? Aquele que você achava assim, você até conseguiu fazer, mas de início você sentiu um desafio, algo que você talvez pudesse pensar que não, que fosse realmente difícil. Eu acho que o mais difícil para mim foi logo assim no início dessa minha transição mesmo profissional, que eu saí do pagode para fazer sertanejo, forró, acho que foi o sertanejo, né? Uhum. Ali para mim foi difícil. Eu já fazia carnaval, tá? Já fazia axé, já tocava, porque eu tava ali dentro das ondas que a gente fazia no pagode, a gente tocava algumas músicas de carnaval e tal. Mas a transição pro sertanejo e pro forró foi a mais difícil para mim. Foi a mais Sim, difícil. Que eu praticamente caí de paraquedas, né? paraquedas. Sim, mas hoje também já tira de letra, Não, né? hoje. Porque eu acompanho o Miguel Pretinho, né, nas redes sociais. Hoje também, né, além dos trabalhos que ele faz, ele também integra a banda Gladiadoras do Forró, então conheço de perto o trabalho dele, né, como percussionista, né? Temos falado muito até Sim, agora sim. sobre o pandeiro, né? Mas conheço bastante o trabalho dele também como percussionista e é um grande artista, né? E agora conta para mim, ainda, né, nessa fala sobre o pandeiro, conta pra gente como que é adaptar essa linguagem do pandeiro em si para os diferentes ritmos musicais. Tem alguma técnica? É muito do ritmo próprio de cada gênero? Como que é adaptar essa linguagem? É muito do ritmo de cada gênero. Você foi perfeito a sua colocação. A gente tem que estudar, né? A gente Uhum, vai pro forró, você estuda o shot, você estuda o chachado, você estuda o merengue, você estuda o jazz, o blues. Em qualquer ritmo a gente consegue tocar no nosso pandeiro, mas você tem que estudar, tem que, tem que ir a fundo na história daquele segmento, como que é a técnica, movimento das mãos. Tem que estudar tudo para não fazer um ritmo só em todos os segmentos, né? Então, sim. E observando, né, eu hoje, né, aos telespectadores, hoje também eu estou, apesar de eu estar apresentando um podcast, eu também estou à frente de uma produtora, então a gente ali acaba se acostumando, né, aos ritmos, sim, sim. a cada toque. Então, realmente é muito importante isso que você falou, porque talvez o público leigo, os espectadores que Uhum. só vão aos shows assistir, né, o show, o artista, prestigiar, não se ligue, mas a gente que está ali dentro realmente percebe essa diferença e é muito assim, tem que ter bem atenção mesmo, né, para Sim, poder porque transitar nesses ritmos, porque às vezes é, pode confundir eu vou dar um exemplo muito grotesco aqui para entenderem onde que eu quero chegar. Às vezes, uma deslizada pode trocar, de repente, o axé pelo pagode, o pagode pelo forró. Tô errado não, tá nisso, certo, tá né? certo. Então pode falar. São levadas diferentes, né? A gente costuma Uhum, dizer que no nosso linguajar que são levadas, né? uhum, São ritmos e levadas diferentes, toques diferentes, uhum. né? Formas diferentes de tirar um som.
Eu vou tocar um pagode, eu vou tocar de uma forma, né, com uma levada do segmento. Eu vou tocar um sertanejo, eu já vou tocar com outra levada, com outro ritmo, com outra sonoridade. Vou tocar um forró, um shot, né, como eu disse, um baião, Uhum. já é outra levada, outro tipo de ritmo. Então a gente tem que estudar mesmo para poder aprender esses ritmos e essas levadas para não fazer de uma salada com Sim. uma fruta só, né? Verdade, exatamente. E hoje em dia, tira uma dúvida que acredito que seja de alguns telespectadores também. Existe algum ritmo, algum gênero musical onde o pandeiro não se encaixe? Ou ele pode se encaixar, se enquadrar na maioria dos gêneros musicais? Eu acho que isso vai muito da produção musical, entendeu? Vai muito do produtor ali, o diretor musical. Se ele pedir, se ele falar, cara, eu acho que aqui eu quero que você encaixe esse pandeiro. Uhum, Posso estar tocando um blues, um jazz. Se ele sim, falar, quero que encaixe esse pandeirinho aqui. Obviamente que eu vou estar com um pandeirinho de couro, né? sim, Uma afinação apropriada para uhum. poder tocar dentro daquele ritmo ali, mas eu acho que cabe em tudo. Sim. E agora, né, a gente tem falado muito do seu trabalho artístico dentro da música, mas você também é ator global, não é É, isso? já fiz alguns trabalhos, graças a Deus. E conta um pouquinho pra gente dos trabalhos que você já fez na televisão, como que você chegou na grande emissora do país. Conta um pouquinho pra gente desse universo da atuação, né? Cara, como eu cheguei na Globo, cara, essa história é muito, assim, importante para mim, que foi de paraquedas também, como minha vida artisticamente acontece assim, cara, as coisas acontecem meio que do nada. Eu trabalhava numa lanchonete e uma senhora passou, assim, eu tinha um dread, né, Uhum. grande, tal, cabelo grande, e ela passou, me viu num balcão e retornou. Aí foi, pediu um salgado, vende o salgado pra ela comendo e começamos a conversar. Ela foi e perguntou, pô, meu filho, você tem um perfil bom e eu tenho uma prima que ela trabalha numa agência de figuração da Globo. Será que você se importaria se eu pegasse seu contato, passasse para ela? Porque eu acho que ela vai gostar muito do seu perfil. Você tem um perfil ótimo. Aí eu, pô, óbvio, trabalhar na Quem, Globo? quem não, né? Claro que eu aceito. E na mesma hora passei o contato, mas ela foi embora. Eu falei, isso é mais uma história, né? Sim. E 2 dias depois, realmente a produtora entrou em contato comigo, da agência. Tá disponível tal dia? Eu, sim, então, tal dia na portaria 4 assim, assim, assado, no Projac. Eu, tá bom. Ali abriu meus caminhos. Fiz o meu primeiro trabalho, foi cheio de charme. Foi essa oportunidade que eu tive. Sim. Aí fui lá, comecei a gravar e gravei o primeiro, fiz a primeira cena. Aí depois pediram pra me retornar e me botaram fixo na novela. Eu era um figurante, mas um figurante específico. Sim. Na época eu fazia o pipoqueiro do Parque Xangai. Aham. Era um, Lembro. então eu fazia o pipoqueiro. Aí me botaram fixo ali. E com isso, trabalhando, um mês ali de gravação, uma outra produtora me viu e me fez um convite para fazer a Avenida Brasil. Eu ia justamente chegar em Avenida Brasil, né? Que é um dos currículos que Sim, temos sim, sim. aqui. E ela me fez essa proposta, falei, sim, vamos lá fazer. Aí, enfim, continuei gravando, né? Cheia de charme e tal. Agradeci muito a essa senhora que me deu essa oportunidade. E fui gravar a Avenida Brasil. É onde se. Sim, sim. Exatamente, porque é cheia de charmes, tem Arcanjo Renegado, entre outros papéis. Na verdade, todas as novelas, elas são bem marcantes, Sim, né? Elas são bem marcantes, cada uma conta a sua história. Agora, o sucesso de Avenida Brasil foi bem marcante, né? E aí você está numa novela que teve o impacto que teve a Avenida Brasil,
acredito que tenha sido muito Cara, bacana. pra mim Assim, foi muito impactante. surreal, né? Surreal. E Surreal. contracenar com, né? Não ficou com medo da Carminha? Não, na época eu tava no núcleo do Leleco, Uhum, né? sim, 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 Do, sim. do pai ali, né? Sim, E ele aham. foi preso, eu fiz uma cena na prisão. E a cena era, nós estava eu e ele mais um ator dentro da cela e foi no dia que ele ia ser solto. Aí foi todo mundo lá, Aham. né, na cela bater aquela discussão toda e tal. E, e nós ficamos praticamente, se eu não me engano, nós ficamos 1 minuto e pouco, quase 1 minuto e meio no ar. Então, Hum, para isso, para uma pessoa que acabou tá iniciando sua sim. carreira artística como figurante, né? Eu era figurante. Uhum. E ficar 1 minuto, quase 1 minuto e meio em cena no ar, É cara, muita esquece. coisa. Tem artista renomado que às vezes não Não consegue, né? consegue. Sim, Então exatamente. isso abriu muitas portas para mim. Aí foi aonde me levou. Opa, é isso que eu quero para minha vida. Aí foi vou estudar teatro e fui embora. Que justamente É, foi onde que veio Cartola, aí Grilhões, foi aonde veio né? as oportunidades maiores, né? E no teatro, então assim, o teatro veio então através dessas participações. E como é que foi a sua experiência no teatro? Antes de você responder, sobre o teatro, inclusive, quero compartilhar também com os telespectadores que, além de tudo que eu também faço, eu também já fiz teatro, né? Não de forma profissional, mas já passei por 3 ou 4 escolas de teatro e é algo que é muito mágico, Cara, não é? É algo que você assistindo é uma coisa, mas quando você está em cena é algo surreal. Eu particularmente eu quero que você conte a sua experiência, mas nessa troca aqui, no início, né, quando eu comecei a fazer, a estudar teatro, para decorar os textos, parecia que algo seria assim. Na hora vai dar aquele apagão, mas realmente, como muitos artistas contam, na hora parece que baixa alguma coisa ali que sai como totalmente diferente do ensaio. Conta sim. essa experiência pra gente. Você contou agora, né, sobre a televisão, mas conta pra gente essa experiência no teatro. Cara, o teatro, ele é vida, né, cara? Portanto que você falou isso, seus olhos chegam a brilhar quando fala teatro, né? Porque o Aham. teatro realmente é isso, o teatro é vida. Quando você tá no teatro, você esquece tudo. É uma coisa que eu levo da minha experiência do teatro, o que eu levo pra minha vida é justamente isso. O palco é um momento de alegria. A gente aprende isso no teatro. O Sim. Uhum. palco é um momento de alegria. O teatro é vida, o palco é vida. Então, o que que você tem que passar para o público, né? Por mais que seja uma cena de dramaturgia, tal, dramática, mas você tem que passar verdade. Verdade. Você tem que passar a verdade para o público, a alegria. O público tem que estar ali feliz de estar ali. Ele pode chorar com a cena que ele está vendo, mas ele vai sair dali realizado. Caramba, que peça, que show. Então, Sim. isso eu aprendi no teatro. E agora me conta, eu quero ouvir de você. Qual que é a diferença? Porque muitos artistas falam dessa diferença do teatro para televisão. Alguns gostam mais de fazer o teatro da televisão. Para você, qual que é esse comparativo? Você que já teve essas duas experiências, onde que se você hoje, não que você não tenha parado de fazer, mas se fosse para você escolher entre teatro e televisão, para você, qual que é a grande diferença? Então, existe duas diferenças, né, cara? Sim, sim. Existe o financeiro, Uhum. né? Porque a televisão ela te dá um- um- uma visibilidade. Então Sim. Uhum. essa visibilidade ela consegue te gerar recursos para que você consegue ter uma Sim, verba melhor. isso, notoriedade, né? É, Porque isso você. aí. E o teatro, falar do teatro, o teatro é isso, cara. Que vocês veem, a gente fala do teatro, a gente se emociona, porque o teatro é vida, o teatro é calor humano, é todo mundo, é um se ajudando, é um pelo outro, ninguém quer o lugar do outro.
É o que você falou, você tá ali nervoso na hora de dar seu texto, mas se você esquecer de dar seu texto, vai ter alguém ali que vai suprir por você. Pode ter certeza. Vai ter uma pessoa ali que sabe o seu texto, que não vai deixar você na mão, que vai te levantar junto. E E- já essa é a grande diferença, né? E sim, já numa televisão. uma televisão, é tudo gravado. Tu errou, tu vai repetir, tu vai repetir, tu vai repetir 10, 15, 30 vezes, se for possível, para sair aqueles 30 segundos ali na Aham. televisão para o público, pro espectador. E no teatro, não. No teatro é a realidade. Você sabe, sabe. Se você não souber, a gente vai te ajudar. Então é vida. Quando a gente fala que teatro é vida, é justamente isso. É a união de todos os atores, de todos os artistas, toda a equipe, toda a produção ali junto, trabalhando num propósito só. Então, isso é E, te- e, magnífico. e uma grande diferença que eu observo também, já ouvi muito falar, mas o que eu observo é porque na televisão primeiro que hoje acredito que ao vivo só mesmo programas de auditório, Sim, mas novelas, filmes, obviamente, né, não são ao vivo, são gravados. Então, até para você medir a temperatura do seu trabalho, da sua interpretação, eu acredito que o teatro te dá uma entrega muito mais rápida. Por quê? Eu estou falando isso no sentido de que você está ali no teatro e você está vendo a reação do público, sim, sim. né? Enquanto na televisão você vai se basear em audiência, que é a medida que você vai ver depois e tudo mais. Então eu acho que também é uma diferença muito É, bacana, muito, muito. porque A reação é instantânea, né? É na hora ali, né? Você tem um sim, público ali te assistindo ali, então você consegue ver, opa, exato, exatamente. consegui atingir aquele pessoal ali. Como que você enxerga o papel do artista hoje no Brasil? Principalmente mediante essa questão do streaming, do artista em cena, ali no palco ao vivo, com relação à parte musical. Como que você consegue enxerga esse papel do artista hoje no Brasil? Cara, nós somos milhares e milhões de artistas, né, espalhados no mundo todo, artistas brasileiros. E aqui no Brasil, a gente tem uma grande dificuldade, né, que é viver da arte. A gente tem uma grande dificuldade que é viver da arte. A gente não vive, a gente sobrevive, né? Uhum. Eu não falo dos artistas que já são renomados, que já têm uma carreira, né, de anos e anos, que já fizeram a sua história. Mas dentro da sua pergunta, aqui no Brasil, o artista ele tem que respirar fundo, acreditar no seu sonho e não desistir e tentar mostrar para o seu público que vale a pena, porque realmente vale. Sim, sim. Mas por detrás das câmeras, por detrás dos palcos, por detrás de um microfone, a dor é muito grande, cara. Sim, e é justamente isso. Quando eu me referi nessa pergunta de como que você enxerga o papel do artista, eu quis trazer justamente isso aqui. Porque o famoso quem vê close e não vê corre é algo muito literal, né? Porque hoje, quando nós vimos um artista, seja na televisão, seja no teatro, seja em cima de um palco, eh, fazendo seu show, não vê o que que tem por trás, né? Porque as pessoas, elas enxergam só o artista como já está pronto para chegar, subir no palco, para cantar, para tocar, para interpretar. E ao passo que por trás disso são inúmeras coisas, inúmeras situações que acontecem para fazer com que a arte seja levada, não é? E tem algum projeto futuro que você pode contar pra gente? Tem um projeto que tá vindo aí. Tá? Tem um projeto, sim. Percebi que é segredo, não quer Tem falar, um então. projeto bom aí que tá vindo. Podem esperar, que é no teatro,
Tá vindo um projeto bom aí, graças a Deus, mas não posso falar muito. Mas tá vindo Mas coisa quando puder boa. falar, Sim, sim. nos chame que Não, a gente obviamente. marca uma nova Sim, conversa sim. para poder trazer isso aqui para você. Agora, ô Miguel, é, eu quero que você. Quero não, né? Eu gostaria que você deixasse aqui um recado para as pessoas que queiram ingressar no mundo artístico, e aí seja ele na música, no teatro, na televisão. Qual o recado que você daria para essas pessoas que querem entrar, mas se sentem desacreditados? Qual o recado que você daria para essas pessoas? Cara, eu costumo dizer muito para todos os meus amigos que já vivem da arte, né? Ou para alguns que sonham em ingressar na arte, para não desistir. Mesmo aqueles que já estão e aqueles que querem ingressar, não desista do seu sonho. Se você tem um sonho de se tornar um músico de renomado ou um ator renomado, né, um modelo, enfim, se você tem um sonho, e seja ele qual for, nesse caso específico, que é a arte, a cultura que a gente está falando, não desista, nunca. Corre atrás, busque. Por mais que dificuldade que você encontre, vale a pena, vale muito a pena. E eu falo que vale a pena porque eu amo o que eu faço. E quando você ama o que você faz, não importa a barreira, não importa a dificuldade que você vem encontrar pela frente, porque você está fazendo o que você ama, entende? E quando eu falo para meus amigos que estão querendo desistir, eu faço as seguintes reflexões com ele. Cara, olha lá atrás. Fecha um pouquinho os olhos e olhe para trás. Onde você estava? Onde você começou? Hoje não é o que você almejava? Então por que você vai desistir, irmão? Se você conseguiu o que você almejava lá atrás, você pode conseguir muito mais daqui para frente. Então é só não desistir. Porque a mesma luta que você teve de lá até aqui, você vai ter daqui mais para frente. Mas o objetivo maior é o quê? Fazer a arte e fazer o que você ama. Não importa a dificuldade, irmão. O negócio é você amar. Então, o recadinho que eu tenho para todos vocês, se você ama o que você faz, se você tem um sonho, não desiste do seu sonho, seja ele qual for. É isso. Sim, e achei muito bonito, né, o seu recado. E claro que hoje nós estamos aqui falando sobre arte, né, porque você é um multiartista, mas se eu puder acrescentar até o que você falou, Sim, é justamente isso. Independente, é claro que a minha pergunta foi muito específica, voltada para a arte, mas quem tiver qualquer sonho, qualquer planejamento, siga adiante, porque se nos deixarmos levar pelas barreiras que encontramos pela frente, pelas pessoas negativas que atravessam o nosso caminho, enfim, por qualquer situação, por qualquer obstáculo, é, você não segue adiante e as pessoas e situações vão continuar ali também sem seguir. sim. Então, realmente, precisamos ter os nossos sonhos, né? É, eu, particularmente, né, gosto de me expor nesse sentido, como estamos fazendo aqui agora, né? Até sem essa questão de que o Guto, sabe, está se vitimizando. Não gosto disso. Porque eu acho que é justamente o que você falou, né? É sempre a gente persistir e seguir adiante. Por quê? É, é, viver vale a pena, sonhar vale a pena e correr atrás para realizar Vale muito é mais. muito mais. Não é verdade? Se você me permite, Claro. eu particularmente também dizendo, cara, eu demorei muito. Eu sempre vivi da arte, né? Como minha história diz que eu te contei aqui no início, né? Porém, eu sempre tive uma dificuldade de viver só dela. Uhum. Sempre busquei outros caminhos. Como eu disse, viver de arte no Brasil é muito difícil. Né? Você tem que ter outra renda, ainda mais quando a gente tem família, tem filho. Então é complicado. E eu
fui migrando, fui estudando dentro da música, eu fui estudando outros segmentos, né? Fiz teatro, fiz cinema, fiz série. Então eu conseguia fazer um currículo com que eu conseguisse viver da Sim. minha arte. Porque era um sonho eu viver da minha arte. Eu sempre fui ali. Trabalhava no hospital, dava meu Uhum. plantão, tinha um show, eu ia tocar. Aí, o show acabava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, da onde eu estava, ia direto pro hospital para dar plantão, para sair 7 horas da noite, para depois ir para um outro show. E no outro dia, de repente, tinha uma gravação para fazer, então sempre fiquei nessa correria. E esse ano de 2000 e finalzinho de 2024, eu decidi, não, cara, eu vou viver do meu sonho. Vou viver da minha arte. Ah, vai dar errado. Sempre aparecem umas pessoas que vai falar, vai dar errado, você não vai conseguir, porque você tem família, tem que pensar. Cara, se eu não tô conseguindo é trabalhar. Sim. E se eu não, eu só vou saber se eu tentar. E não tem nada de errado. Se der errado, eu retroceder e voltar a trabalhar de novo. Vai tá tudo certo. Sim, é Entendeu? a própria arte do Isso, do recomeço. recomeço. Porque recomeçar, pelo menos eu penso dessa forma, que recomeçar não é e nunca será vergonha para Não, claro que ninguém. não. Eu acho que eu acho que talvez vergonhoso seria você se acomodar àquela situação, Isso aí. né? Porque é o que eu falei agora há pouco sobre você estar sempre persistindo, que é justamente isso, porque muitas pessoas apareceram. Eu falo muito de pessoas, né? Porque quando você está ali no seu caminho, primeiro você cria um sonho. Através desse sonho, você começa a planejar como esse sonho Uhum. começará a ganhar forma, para então ganhar forma, né? E aí nesse caminho você lida com pessoas, Sim, sim. não é? E muitas vezes você acaba lidando justamente com pessoas, talvez que quisesse ter a mesma coragem que você, mas o comodismo faz ela ficar ali quietinha, e aí vê você e conquistando, 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 e a pessoa ali atrás, e aí começa, para que que você está fazendo isso? Ah, mas por que isso? Não sei. Isso assim, vai de encontro, vai de desencontro, né, talvez, com o que você está falando, que é o quê? De nunca parar, de Sim. nunca desistir, né? Porque se a gente, né, você é um grande exemplo disso, você nos contou a sua história, né? Se você para você ver que do nada, assim, do nada, né, a oportunidade de aparecer numa emissora de televisão, e não foi qualquer emissora de Não. televisão, foi até você, literalmente bateu na sua porta, e você foi e agarrou, e aí depois veio o teatro, né, a música já veio desde de quando De você novo. nasceu, literalmente, né, e aí depois veio de novo. Então eu acredito, né, e talvez seja essa mesma mensagem, né, de todos nós seguirmos adiante, né, de ouvir os nossos próprios conselhos, né, nossa própria mente, Sim. confiar e ter fé em Deus, né, e eu falo isso É. sem falar de religião, para a gente poder seguir. E, Miguel Pretinho, já começo aqui a me despedir desse grande multiartista aqui. Foi um prazer enorme, passou um pouco rápido, mas eu quero muito que você volte quando esse novo plano puder ser Ah, contado, voltarei com certeza. tá ok? Com certeza. E, por gentileza, deixa aqui as suas redes sociais para quem quiser te encontrar, para quem quiser contratar os seus serviços né, de artísticos. Pode deixar aqui os seus contatos, seus arrobas. @miguel.pretinho. Vai encontrar em todas as redes sociais. E assim encerramos mais um episódio de O Microfone é Seu. Hoje que contamos com a participação especialíssima de Miguel Pretinho. Corre lá nas nossas redes sociais, siga o microfone é seu podcast e aguarde que novos episódios estarão disponíveis aqui no nosso canal. Até breve!